Navegar é preciso, viver não é preciso, já dizia o poeta. E nos dias de hoje, empreender é preciso. Trabalhar? Talvez nem tanto. Qual a diferença entre trabalhar e empreender? Talvez a criatividade no negócio. Para isso, com a palavra o especialista Rodrigo Barros, prazer te receber novamente. Prazer, Ana, sempre uma honra estar por aqui. Já virou exploração do negócio aqui, trazer o Rodrigo, né? Não tem problema, sempre um prazer. Quem manda você estar lançando coisa nova aí? Sim, não basta falar de inovação, tem que vivenciá-la. Né? E aí, pois é, então, ou seja, navegar é preciso, viver não é preciso, empreender é preciso. Sim. Você está aí com uma teia criativa, quem é que você está querendo enredar nessa teia, hein? Maravilha, obrigado pela oportunidade, Ana. Realmente tem alguns meses que eu venho desenhando um produto que, na verdade, é um programa de cultura de inovação. É um programa para confiança criativa das pessoas e cultura da inovação das empresas. Então, eu peguei aproximadamente meus 10 anos de experiência na área de criatividade e de inovação e desenhei um programa de 52 horas que tem por objetivo ajudar as pessoas a resgatar a sua criatividade e essas mesmas pessoas com sua criatividade resgatada, por assim dizer, vão desenhar um programa de cultura de inovação dentro das empresas. Tá, e aí você falou em resgatar a criatividade nas pessoas, né, acreditarem na criatividade, na capacidade da inovação. Aí eu te pergunto, ainda existe o que ser inventado, Rodrigo? Não inventaram tudo? Não, e o nosso mundo atual caótico está aí para mostrar isso, né? Quantas e quantas coisas não são inventadas dia após dia, né? E nem tudo são flores. Eu costumo falar nos meus workshops que há um discurso muito romântico envolvendo a tecnologia e a inovação, de que ela traz o avanço, de que ela traz o desenvolvimento. E sim, isso faz sentido. Mas do outro lado, ela também traz a involução. Né? E ela traz um certo caos. Nós vemos aí o excesso de informação e o excesso do mau uso da tecnologia, gerando epidemias de estresse, de depressão, de tristeza nas pessoas, de ansiedade, né? E uma epidemia de desinformação na era de informação também. Então a inovação é uma coisa que sempre acompanhou, de certa forma, o caos que é a própria história da humanidade. E às vezes não dá a sensação, Rodrigo, que as pessoas estão criando dificuldades para vender facilidades? Como é que você faz para separar o joio do trigo nesse mercado, hein? Criar dificuldades para vender facilidades, no sentido de valorizar o passe do produto? Exatamente, sabe? Assim, daqui a pouco você começa, porque você vê, por exemplo, o mercado que você vê as pessoas assim, dizendo, olha, isso é difícil, isso é um problema, mas eu tenho a solução para você. Entendi. Isso daí acontece bastante, sempre aconteceu, né? Aquela dose de charlatanismo que a gente vê na sociedade, por assim dizer, né? No empreendedorismo, nas empresas e nos maus negócios, né? Que você falou da involução aí, né? Da desinformação, por isso que eu pensei nisso, né? Porque você vê um profissional que está aí botando 10 anos da sua vida a serviço disso. Como é que o empresário faz para separar o joio do trigo numa hora dessa? Eu penso que para ajudar nesse processo, vale levar em consideração a principal característica da inovação, que é a utilidade. Eu sempre bato nessa tecla, acho que falei um pouquinho disso na última vez que eu estive aqui. Isso, eu acho genial isso. Você sabe que está frente a uma grande ideia, e uma ideia boa se ela é útil para alguém. Útil em qualquer necessidade que seja, mas que tenha utilidade. E não faça mal a outras pessoas, óbvio, né? De praxe isso. Mas assim, para separar o joio do trigo, isso é realmente útil? Isso é realmente necessário? Precisamos mesmo disso? Eu diria que para separar o joio do trigo, de certa forma, nós precisamos exercer o nosso espírito de consumidor mais consciente também. Não basta só a gente pensar enquanto empreendedores ou desenvolvedores de novos negócios e ideias, mas lembrar que nós também somos consumidores e clientes, né? Então, enquanto clientes, enquanto consumidores, nós fazemos a nossa lição de casa sendo um consumidor mais consciente, ou a gente também compra qualquer coisa sem necessidade, né? Então, de certa forma, a sociedade até está num círculo vicioso nisso, onde se vende de tudo, porque as pessoas compram de tudo também sem precisar. É meio cultural, de certa forma. Né? E você acha que nesse momento esse mercado, essa linha verde, vamos dizer assim, esse produto que seja mais ambientalmente correto, que seja voltado para a sustentabilidade, quem apostar a sua criatividade nisso está vivendo um bom momento? Está vivendo um bom momento porque esse é um assunto que está em voga. E não está em voga por modismos, como algumas pessoas falam, não, por um modismo. Não é isso, né? É uma tendência, uma forte tendência
Porque o planeta está num momento muito crítico em termos de sustentabilidade, de impactos ambientais negativos, né? Então, empresas que, de forma genuína, mostram preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade social, econômica e cultural, que é o tripé da sustentabilidade, elas conseguem ter um valor agregado genuíno naquilo que está vendendo, porque entrega uma proposta de valor que vai de encontro a uma crença, a um valor pessoal de quem se importa com o mundo. E aí entra em cena, por exemplo, a teia criativa para desbloquear talvez ideias maravilhosas que as pessoas possam ter nesse sentido. Faz sentido. A teia criativa tem por primeiro objetivo, ela tem 7 módulos, e nos primeiros 4 módulos trabalhar a confiança criativa. A confiança criativa é ajudar as pessoas a resgatar o olhar para coisas não vistas, né? Porque é sabido que enquanto crianças nós somos muito criativos e quando chegamos à fase adulta nem tanto. Então, se são os adultos que empreendem, se são os adultos que de modo geral tomam decisões de inovação, geram as coisas inovadoras e as grandes tecnologias do mundo, como que nós vamos continuar insistindo em exigir inovação de adultos que não são altamente criativos? 2% dos adultos são altamente criativos. Como que a gente vai continuar exigindo inovação de um público que não é altamente criativo para inovar de uma maneira mais sustentável, humana, e é isso, com foco realmente nas relações sociais. Então, a teia criativa, nos seus 4 primeiros encontros, ela traz uma abordagem que ajuda as pessoas a resgatar a criatividade, o olhar para as coisas e a confiança pela autoestima, porque criatividade tem a ver com coragem, com autoestima, com crença de que é possível fazer. E aí, depois disso, você parte aí para essa questão prática. A gente estava conversando um pouco antes da entrevista. Sim. Porque, primeiro passo, ter ideias inovadoras, ideias que você falou, nessa confiança criativa, o olhar que ninguém teve, já é uma dificuldade. Fazer essa ideia passar para o papel é praticamente um milagre. O terceiro passo, transformar isso em projeto e ação, aí é loteria, né? É mega sena. Exatamente. E nesses 10 anos que eu trabalho com inovação, eu percebi o seguinte. Nos primeiros 5 anos, 6 anos mais ou menos, trabalhando com inovação, eu percebia que as pessoas, empresários, empresárias envolvidos com a temática, precisavam aprender os conceitos. O que é inovação, por que é importante inovar, quais os tipos de inovação que existem, resumidamente. E agora, o que as empresas e as pessoas estão precisando? É aprender a inovar de maneira sistemática dentro das empresas, a ponto de que as pessoas criem uma cultura organizacional inovadora, né? Então, o grande calo da inovação hoje, eu escuto isso tanto de empresas pequenas, ou melhor, pessoas que gerem empresas pequenas, contra pessoas que gerem grandes empresas, que é como inovar, como fazer isso. Então, a teia criativa, na segunda parte, trabalha a cultura da inovação. Então, durante 3 módulos, né, essas pessoas que passaram pelo módulo de confiança criativa vão desenhar e criar um programa de inovação contínua para as suas empresas, baseado em 4 critérios, que são os 4 principais vetores de inovação que a literatura e as boas práticas nos trazem, que é modelo mental das pessoas envolvidas, a forma como essas pessoas pensam, cultura organizacional da empresa, que são aqueles valores que as empresas possuem, o porquê que as coisas acontecem daquela maneira, ferramenta para inovação, que é ter repertório, técnicas de inovação, né? Ferramental para estímulo criativo, e pessoas, né? Então, são esses 4 vetores. Essas pessoas que participam da teia criativa, ao chegar nesse momento, vão criar ações em cima desses 4 vetores e levar essas ações para dentro de suas empresas, e isso vai iniciar um processo de cultura inovadora dentro das empresas. E você tem percorrido, não com a teia criativa, que você está lançando agora, mas com programas nessa área de criatividade e inovação, você tem percorrido o Brasil todo, né? E aí a gente vê e tem aquele conceito antigo que Ponta Grossa é uma cidade tradicional, que é uma cidade antiga, uma mentalidade fechada e tal. Você observa isso mesmo? Aqui é mais difícil que outros lugares para essa cultura? Ou não? Eu observo isso sim, como pontagrossense, né? Eu brinco que eu sou pontagrossense da Gema, então eu consigo perceber os momentos da cidade nos últimos anos. E o que eu percebo é o seguinte, nos últimos 10 anos, também nos últimos 5 anos, as coisas estão diferentes em Ponta Grossa. Ponta Grossa, sim, é uma cidade que tem na sua história a tradição, uma característica provinciana em muitas coisas, mas do outro lado está começando não, nos últimos 5 anos isso começou a quebrar. Nós vemos um crescimento, uma evolução, muita gente de fora que vem
e dá o choque no comportamento tradicional do pontagrossense para uma outra percepção, aquela estranheza de mistura de culturas, de sotaques, de hábitos, de sabores, né? E tudo isso começa a se misturar. Se nós olharmos os movimentos em Ponta Grossa nos últimos 10 anos, é um movimento criativo fantástico, fantástico, em termos comportamentais da sociedade, que passa a se comportar de uma nova forma, a aceitar comportamentos diferentes que não eram tão aceitáveis assim na sociedade. E a gente vê isso se reverberar também no empreendedorismo, com N empresas apostando em experiências diferentes, em sabores diferentes. Nós vemos isso na própria cena artística de Ponta Grossa. Ponta Grossa é uma cena artística fantástica, com pintores, músicos fantásticos, né? Nós temos uma orquestra, coisa que pouquíssimas cidades no Brasil ou no Paraná, né, para ser mais específico, possuem. Nós temos um bom coro, nós temos a 11ª edição do Festival de Música, não sei quantas edições do FUC, do FENATA. Então é uma cidade muito cultural e muito criativa. Eu acho que quem bate na tecla, quem PG não acontece as coisas, ainda está muito turrão. Acho que está acontecendo. Acho que se fechou na carapaça e não está vendo que a cidade está... Exatamente, exatamente. Então eu vejo que tem sim potencial, embora no meio empresarial eu ainda vejo uma valorização muito maior de profissionais externos a Ponta Grossa do que profissionais daqui. E nem falo isso como uma queixa, porque eu tenho demandas aqui, embora eu atenda vários outros estados do Brasil, mas eu vejo que ainda se busca muitos profissionais fora de várias áreas, de finanças, de RH, de treinamento, de qualquer área. E nós temos muita coisa boa aqui em Ponta Grossa. Vale olhar para cá, sim, e valorizar coisas que estão aqui. Mas não somente aqui. Oxigenar e trazer coisas de fora é fundamental. Mas vê que o santo de casa também faz milagre, né? Faz milagre, faz até com mais cuidado. Exatamente, porque o santo da casa conhece os cômodos da casa, né? Conhece a cultura, conhece a maneira de se expressar. Como se falou, eu viajo para vários estados no Brasil e sempre antes de ir eu procuro ler sobre a história, sobre a cultura da cidade, do estado, do povo, da colonização, para chegar lá sabendo um pouquinho e não chegar tão cego, né? Porque você precisa entender como as coisas são nos lugares, né? Então, é um facilitador quando você está familiarizado com onde você está. E em algumas coisas a gente vê que ainda vai patinando, né? Patina, sim, nós vemos isso. Enfim, porque a história da cidade, como a gente sabe, ela é tradicional durante muitos anos, ficou um pouco parada, né? Ficou um certo marasmo. Mas eu não falo isso como um esperançoso da cidade, eu falo porque eu vejo que os indicadores provam que a cidade está tendo uma expansão em vários setores. Que bom, né? Que bom a gente ver tudo aqui crescer e desenvolver, né? Sim. E quem quiser conhecer a Teia Criativa, como é que vai ser esse lançamento? Como é que vai ser o acesso a isso? A Teia Criativa vai ter um lançamento exclusivo para convidados na quinta-feira, dia 8. Né? São pouquíssimas pessoas, pessoas queridas e próximas, alguns clientes já atendidos, mas com o intuito de celebrar esse momento, né? Então nem é tanto um lançamento, é mais uma celebração, né? Onde eu reunirei algumas pessoas e vou celebrar isso lá no Hive Coworking, né? É exclusivo para 40, 50 pessoas, mas a partir disso todo o material de divulgação vai estar no site, nas redes sociais. E nós temos também, dentro da nossa equipe, uma pessoa que está fazendo a estratégia comercial disso para o Brasil. Então, a partir de então, nós já estamos mapeando representantes e outros profissionais de facilitação em vários estados do Brasil para começar a multiplicar isso Brasil afora. Porque a Teia não foi criada pensando somente em Ponta Grossa e Campos Gerais, mas para o Brasil. Tá certo, uma teia que se preza tem que ir. Exatamente. Né? Não se chama teia à toa. Exatamente. Nossa, Rodrigo, que bom. Esse teu entusiasmo é contagiante. Imagina. Muito sucesso para você. É uma alegria, um prazer estar divulgando essa tua iniciativa. Obrigado pela oportunidade. Imagina, Valeu, um prazer. E sempre que tiver novidades, a gente está à disposição. Maravilha. Obrigadão. Obrigada. Valeu. E você confere agora a dica de estilo de hoje.